Quero que você abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Que esta palavra possa penetrar o mais íntimo do seu coração, que o Espírito Santo possa falar com você e que o Senhor possa manifestar graça, favor sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, que nós possamos transbordar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás da graça do Senhor. Que o Senhor fale com você, que o Senhor libere vida, libere esperança, libere fé ao seu coração e que você possa ter revelação nessa palavra de quem você é em Cristo Jesus. E o nome dessa palavra que eu quero mencionar, tá difícil pregar de terno aqui, mas hoje como a vestimenta tá meio que jogada, né, irmãos? Vim direto do reencontro para cá. Semana que vem já vou estar mais vestido de pastor, aleluia. Sei que Deus nos preocupa com a aparência, mas homens se preocupam. Então, só hoje estou meio jogado, mas semana que vem já venho mais arrumado. E o paletó é só para dar uma disfarçada, então tá difícil o calor com esse paletó, mas Deus vai dar graça. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje chama-se Fundamentos da nossa identidade em Cristo. Fala assim comigo: fundamentos da nossa identidade em Cristo. Agora fala assim: fundamentos da minha identidade em Cristo. Amém? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. A palavra do Senhor diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fizeram novas. O percurso da minha vida, da sua vida, está em nós termos revelação da nossa identidade, de quem nós somos em Cristo Jesus. Muitas pessoas, elas estão dentro da igreja e tem coisas que elas não conseguem desfrutar, porque elas falam: eu não consigo ficar sem isso, eu não consigo ficar sem aquilo, tudo porque falta às vezes revelação da identidade de quem é em Cristo Jesus. Eu não conseguia antes, mas agora eu consigo, porque eu sou nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ah, eu não consigo ficar sem beber. Eu consigo porque eu sou nova criatura. Eu não consigo ficar sem usar droga, sem fumar. Eu consigo porque eu sou nova criatura. Eu não consigo ser paciente. Eu consigo porque eu sou nova criatura. Eu não consigo ter disposição. Eu consigo porque eu sou nova criatura. Quando nós começamos a compreender no nosso espírito isso, as coisas começam a avançar. Pastor, parece fácil dizer. Não, irmãos, não só dizer, como praticar é impossível se não for pela fé. Só que nós precisamos entender que nós somos cristãos, que Deus decidiu nos dar uma nova chance, uma nova oportunidade, uma nova identidade. Qual identidade? Celestial, filhos de Deus. Eu esses dias postei lá no Facebook, postei também no WhatsApp. A cruz, o Evangelho nos revela que a cruz não foi o fim. A cruz foi um começo, ou um recomeço para todos nós. E nós precisamos acreditar nessa verdade de que quando nós nos encontramos com Jesus, Deus quer recomeçar algumas coisas nas nossas vidas. Eu não sei o que você passou durante a semana, mas quando você crê na cruz de Cristo, a Bíblia diz o quê? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quando nós temos revelação de quem nós somos em Cristo, nós passamos agora a não viver mais refém do que as pessoas acham, do que as pessoas dizem, do que as pessoas pensam, mas passamos a ser refém do que Deus já disse. E Ele disse o que em Mateus 3,17? Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E quando nós ouvimos isso de Deus, de que Ele nos ama, de que Ele nos escolheu, de que Ele começou uma obra em nós, nós passamos agora a caminhar, como diz Paulo, em novidade de vida. Você sabe, você já ouviu no encontro e ouviu várias vezes na célula e aqui, não são todos que são filhos de Deus. Todo ser humano é criação e criatura de Deus. Mas João capítulo 1, versículo 12, nos fala o quê? Que só é filho de Deus aquele que aceita o Senhor. Mas a todos quanto receberam também
o poder de se tornar filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome. Só tem uma maneira de se tornar filho de Deus. Não é sendo bonzinho, não é sendo um bom marido, não é sendo uma boa esposa, uma dona de casa, não é dizimando, não é ofertando, não é indo para o culto, mas é crendo no Senhor Jesus. E quando nós passamos a entender quem nós somos em Cristo Jesus, a nossa identidade como filhos, nós não aceitamos mais viver como escravos da senzala. Nós somos escravos do Senhor Jesus, amém? Servo no original é doulos, escravos. Escravo do Senhor Jesus. Escravo da orelha furada. Mas nós decidimos por livre e espontânea vontade aceitarmos o Senhor como Senhor e Salvador. Mas não fomos nós que fomos atrás dele, mas ele veio atrás de nós e nos salvou, nos resgatou das trevas e nos colocou na maravilhosa luz. Fala assim: eu era da Trevolândia, agora eu sou da Luzelândia. É o que está escrito em 1 Pedro capítulo 2, do 5 em diante. Amém? Aleluia. E eu quero compartilhar alguns fundamentos aqui, irmãos, de quem nós somos em Cristo Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Glória a Deus, aleluia. Cadê a menininha? Dormiu? Ah, dormiu a menininha. Falei, a hora que eu chegar lá, toda hora que eu falar glória a Deus, ela vai falar também. Dormiu. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você sabe, irmão, uma das coisas que levou Abraão a desfrutar da promessa de Deus, está escrito lá em Romanos, que enquanto aguardava a promessa, glorificava a Deus. Enquanto tudo parecia estar perdido, Abraão glorificava a Deus. Quando nós glorificamos a Deus, Deus trabalha por nós. Amém? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Você já ouviu falar? Pedro era Simão, que significa alguém instável, frágil, se tornou Pedro, que significa rocha, e tudo por questão de uma revelação que ele teve de quem era Cristo Jesus, e de quem ele se tornaria em Cristo Jesus. Você quer ser um cristão consistente, que não fica oscilando, que não é crente gangorro, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, uma hora quer ser líder, outra hora não quer ser nada, uma hora quer casar, outra hora já não quer mais casar, uma hora quer servir na obra, outra hora já não quer mais. Se você quer ser cristão constante, você precisa todos os dias renovar a sua mente na palavra de Deus, sabendo quem você é em Cristo Jesus. Se você quer ser um cristão que não é refém do medo, da ansiedade, das preocupações, você precisa ter revelação da sua identidade, quem você é em Cristo Jesus. Porque quando você for orar, o diabo vai acusar, mas você vai lembrar quem que o Pai ouve? Cristo Jesus. Então, se o Pai ouve Cristo Jesus, Ele me ouve, porque eu estou em Cristo Jesus. E lá em 1 João, capítulo 4, 17, fala o quê? Assim como Ele é, nós somos também nesse mundo. Não é nós seremos quando morrermos, nós somos. E uma das coisas que Ele é amado. Você não vai ver Jesus começando o seu ministério antes de ouvir essa voz que veio do céu. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você sabe, hoje eu fiquei refletindo em algo e agora me veio essa lembrança e eu quero falar para você. Deus opera em nós o querer bem como o... Vamos lá, irmãos, fala a parte B. Deus opera o querer em nós como o realizar. Igual a terceira, agora vai dar certo. Deus opera em nós o querer bem como o realizar. Aí talvez você se pergunte, por que na minha vida não tem se realizado? Porque Deus operou o querer, mas você quer realizar. Não é você que realiza, é o Senhor quem realiza. O problema é que muitas vezes Ele gera em nós o querer e nós queremos realizar. Eu sei que o mundo lá fora fala que Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda e Deus não falha. Deus faz no tempo exato. E eu vou te falar,
Ele tem gerado querer no seu coração, mas deixe o mesmo que gerou querer realizar na sua vida. Não atropele as coisas, não atropele os passos, porque se você tentar realizar, como esses dias minha esposa falou aqui, se você trabalhar em função de fazer o que Deus prometeu para você, aí Deus fica descansado. Mas se você descansar nas promessas de Deus, Ele trabalha por você. O que Isaías diz? Nunca se viu e nem se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, confiam, creem. Não é trabalha. Quantas mulheres querem mudar os seus maridos, maridos querem mudar suas esposas, pais querem mudar seus filhos, filhos querem mudar os seus pais. Não ora para Deus gerar o querer e para Deus realizar. Porque quando nós deixamos o mesmo Deus que opera o querer realizar, nós não ficamos frustrados. Porque você me prometeu que agora ia ser diferente, que você me prometeu que agora você ia mudar, que você me prometeu que agora você ia isso, e aí se frustra direto. É Deus que gerou o querer e Ele prometeu, mas é Deus que vai realizar. Quando você entende esse princípio fundamental, e só entende esse princípio fundamental quem tem revelação da sua identidade em Cristo Jesus. E eu quero aqui compartilhar 4 fundamentos básicos para nós termos revelação da nossa identidade. Amém? Aleluia, irmãos. O primeiro fundamento é: precisamos ter revelação da palavra de Deus. Você sabe que depois de Cristo Jesus, o apóstolo que mais frutificou foi o apóstolo Paulo. E você vai ver que Paulo, a maior oração fundamental dele na carta de Efésios, que a carta, a epístola, o eixo central dessa carta é a igreja do Senhor. E olha só o que a oração de Paulo para Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18, abre lá. Essa epístola ela foi escrita pelo apóstolo Paulo com um fundamento, com um objetivo: edificar a igreja do Senhor. E os 6 capítulos eles vão falar sobre a edificação da igreja do Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Então, o primeiro fundamento é revelação da palavra de Deus. Por isso que você precisa ter um fundamento da sua identidade. Olha só o que diz Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos. Você sabe, Provérbios 23, 7 fala: assim como imagina a sua alma, assim você é. Nós precisamos fazer como Paulo, orar para que Deus nos dê revelação, nos abra os olhos do nosso coração. Lucas 11:34 diz: se os olhos são bons, todo o corpo é bom. Se os olhos são maus, todo o corpo também é mau. Mas pastor, como que eu vou ter revelação? Você precisa ler a palavra. Porque como que você vai ter revelação da palavra sem conhecer a palavra? Só tem uma maneira de ter revelação. Eu sei que tem pessoas que falam: não, Deus me revelou, mas não lê a palavra, não busca, não ora. Não foi. Porque Deus só revela o que está escrito. Amém? Então, veja, nós precisamos orar por revelação da palavra. Você pode ver, não sei quem já aconselhou casal. Você senta com o casal, eles normalmente, não em Morretes, mas em Curitiba acontecia, quando eu aconselhava casal lá. Normalmente o casal vem só quando já pegou fogo. E quando pega fogo em qualquer lugar, ele causa estrago. E normalmente o casal espera pegar fogo, daí ele procura ajuda. E aleluia. De vez em quando nós damos uma de bombeiro e tentamos apagar pelo menos o fogo. O estrago não dá muitas vezes para restaurar, mas o fogo a gente apaga. E o que acontece? Você senta com o casal, vê os dois brigados, e aí você fala para um falar, esse um fala e detona o outro. Aí você fala: agora fala o outro, ele detona o outro, que ele se defende. E aí você vai falar alguma coisa, o casal fala assim: mas eu já sei disso.
Aí eu penso, sabe, mas não praticou? Que negócio é esse? Como que sabe e não praticou? Porque sabe na mente, mas não revelou no coração. Quando nós sabemos das coisas, mas temos revelação, nós praticamos. Precisa forçar o marido a amar a esposa quando ele tem revelação de que Cristo mandou ele amar a esposa? Precisa forçar uma esposa a honrar o marido quando ela tem revelação de que Cristo mandou ela honrar e respeitar o marido? Não. Mas por que o povo perece? Pela falta de conhecimento. Oséias 4:6. Mas lá em Oséias 6:3 fala o quê? Conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor, ou a palavra do Senhor. Só que não é só conhecer, é ter revelação. As pessoas chegam na nossa igreja, quais são as doutrinas de vocês? Nós não temos doutrina. A nossa doutrina é Cristo em nós, a esperança da glória. É Cristo que pelo Espírito habita dentro de nós. Nós somos agora a habitação do Senhor. Se o Espírito Santo não convenceu uma irmã que para vir para o culto, não importa quantos graus esteja, ela está vindo para o culto, cultuar o Senhor, e não para uma balada, não vai ser eu colocando lei que vai adiantar alguma coisa. Vocês concordam? Porque, graças a Deus, não acontece aqui, mas já aconteceu em outros lugares. Pessoa vem com um vestido mais justo que a justiça de Deus, com um vestido, a mulherada que fica doida, né? Parecer mulher bonita e com roupa assim na igreja, está cheio de pombagira, para as irmãs. Aleluia, mas Deus liberta, aqui é o lugar mesmo, da libertação de pombagira. Mas aí acontece, aí a pessoa vem com os irmãos gêmeos saltando para fora, né? Que o texto lá de Cantares fala, dá essa expressão para os 6 irmãos gêmeos, né? E aí a pessoa vem com os irmãos gêmeos saltando para fora, um vestido mais justo que a justiça de Deus, um palmo do joelho, se sentou, parece, né? Quase tudo. E aí a pessoa fala, não, mas tem que ensinar, tem que falar que não pode. Não é falar que não pode, é orar para que haja revelação. Se a pessoa não tiver revelação que ela é templo do Espírito Santo e o corpo foi feito, a roupa foi feita para cobrir, não para descobrir, que quem pensa que tudo que é bonito é para mostrar é o mundo e não a igreja, não vai adiantar. Mas tudo isso é fruto de revelação. Eu quero parar de fumar, eu quero parar de beber para mim começar a ir na igreja. Não, vem aqui que uma hora vai entrar a revelação e vai parar. Só que nós precisamos entender que para nós desfrutarmos de fundamentos sólidos de quem nós somos em Cristo, é necessário haver revelação. É que nem casal. Casal separa lá, daí você vai orar. Não, eu já sabia que não pode separar. E por que separou? Por falta de revelação. Que quando decidiu ficar junto, vai ficar junto. Amém? Por quê? Porque uma vez que toma essa decisão de que aquilo que Deus uniu não separa o homem, e entrou no coração, penetrou, teve revelação, não vai precisar alguém ficar falando toda hora, você precisa disso. Para uma pessoa adulta, você que é adulto, precisa ficar falando toda hora que você tem que escovar o dente? Sim ou não? Porque você tem revelação, que você precisa escovar o dente, sim ou não? Não, vai ficar banguelo. Precisa ficar toda hora falando que tem que lavar o rosto? Não, porque você tem revelação que tem que lavar, para sair as ramelas do olho. Então veja, é fruto de revelação. E assim também é com o Senhor. Mas só tem revelação também quem decide ler a palavra do Senhor. Deus tem muitas promessas para nós, irmãos, mas temos que ser o povo da palavra do Senhor. Ler a palavra não é uma obrigação, mas é uma revelação de que eu sou uma nova natureza, e agora o meu alimento não é as coisas do mundo, é a palavra do Senhor. E quando nós entendemos isso, não se torna pesado, se torna gratificante, se torna prazeroso, porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Qualquer área da sua vida, irmão, se você não tiver revelação da palavra do Senhor, não vai mudar. Às vezes as pessoas nos ligam, pastor, você tem que falar com meu filho, que está muito desobediente, está muito rebelde. Nós não mudamos a vida das pessoas. Nós oramos para que tenha revelação. Ensinar nessa igreja jovem a honrar pai, nós ensinamos. Ensinar os pais a investir na vida dos filhos, nós também ensinamos. Mas nós não obrigamos a fazê-los. Nós não forçamos a fazê-los. Nós oramos para que ao ensinar, eles tenham revelação. Porque, irmão, a palavra de Deus é a verdade. 2 Coríntios 13:8, nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade.
Não é o que eu acho, é o que está escrito. O que eu acho pouco importa se não é o que está escrito. Agora, se o que eu acho está escrito, daí eu vou até o final, porque daí Deus vai concretizar. Deus não tem um compromisso com o que eu acho, com o que eu quero. Deus tem compromisso com o que está escrito. Se o que eu quero está escrito, aí Deus tem compromisso. Lá em 1 João fala que Ele faz tudo aquilo que nós pedimos segundo a sua vontade. Qual é a vontade dEle? Está escrita. Então eu quero ter um casamento abençoado. Qual que é a vontade? Nós precisamos ter revelação dessas verdades. Amém? Aleluia, irmãos? Mas por favor, não fica com agitação aí atrás. Receba da palavra. Em nome de Jesus, eu creio que hoje Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Porque, irmãos, eu creio num tempo que nós vamos desfrutar de famílias sólidas, saudáveis dentro dessa igreja. Só que não é o marido tentando mudar a esposa tentando mudar o marido. É tendo revelação. Se a pessoa não quer mudar, eu vou mudar. Porque algo precisa acontecer dentro de mim. Você precisa vir para o culto com esse desejo. O que Deus quer falar hoje comigo. O que eu estou vivendo que está desalinhado com a vontade dEle. Eu quero mudar, eu quero melhorar. É que nem casamento. Eu quero viver algo melhor. Então primeiro eu preciso orar para que Deus me dê a graça de casar. Porque se não é casamento, ainda está fora da vontade de Deus. Então eu vou casar e Deus vai fazer. Ah, mas o fulano é impossível. Ora porque Deus toca. Porque a Bíblia diz que o coração do rei se inclina ao Senhor. Se o coração de um rei se inclina ao Senhor, quem dirá de pessoas familiares suas? Só que nós precisamos orar por revelação. Amém, irmãos? Aleluia? Glória a Deus. Segundo ponto. Segundo fundamento. Nós precisamos ter revelação da nossa filiação. De quem que você é filho, irmãos? Você é filho de Deus Pai. Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 7. Aleluia. Olha só, irmãos, de quem que nós somos filhos. Lembra, João 1,12 fala de quem você é filho. Você é filho de Deus, amém? Agora aqui vai falar o prazer que esse Deus teve em me escolher, em te escolher. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 7. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Ele já nos abençoou. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Beneplácito, ele teve alegria, ele teve prazer em me escolher, em te escolher. Talvez um dia você ouviu do seu pai, da sua mãe, você só me dá incômodo, você só me dá trabalho, eu não queria você. Mas o seu pai verdadeiro, que é o espiritual, ele teve prazer em te escolher. Ele não só te adotou, ele teve prazer. Ele não é um Deus que está cansado. Porque talvez você cresceu num ambiente que o pai falava assim, sai de perto de mim que hoje eu não estou bem. Sai de perto de mim que hoje eu estou sem paciência. Mas esse não é o nosso Deus. O nosso Deus teve prazer em me escolher, prazer em te escolher. E olha só, vamos continuar lendo lá versículo 6. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, que é Jesus, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A questão não é quem é o filho, é quem é o pai. Não é o que você faz, é o que o seu pai fez por você. Não é o que você deixou de fazer, é o que ele cumpriu por você. Você tem um Deus que é pai, é um pai amoroso, é um pai gracioso. Lembra, as pessoas falam, pastor, tem que pregar mais rígido, porque você fica falando de graça, 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 o povo avacalha. Não, aqui eu estou te falando, você é nova criatura, você tem uma nova natureza. Não precisa ficar falando para você que balada e essas outras coisas que o mundo oferece, não dá mais para você ir. Você sabe, você é filho, você tem uma nova natureza, você não vai se sentir bem nesses lugares, porque não são lugares para filhos de Deus.
E quando nós entendemos isso, por que eu vou querer ficar comendo lavagem, se aqui todo domingo, toda semana tem um banquete? Lá fora o pai do mundo, que é o diabo, que a Bíblia diz que ele é o pai da mentira, esse pai não é bondoso. Ele rouba, ele mata, ele destrói. Mas o Pai, que é o nosso Pai Celestial, Ele nos abençoou com toda sorte de bênção. Ele nos adotou como filhos. Ele teve prazer em nos escolher. E Ele nos deu a sua riqueza de graça. E pela graça. E temos disponível tudo de graça. Quando dizimamos, quando ofertamos, quando oramos, quando vamos para a célula, vamos para o culto, não é porque somos obrigados, é porque nós somos gratos a tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E você precisa, eu preciso ter revelação da nossa filiação. Não é quem nós somos como filho, é quem Ele é como pai. Porque se você ficar olhando o que você fez, o que você faz, o que você tem que fazer, o que você deixa de fazer, você vai ficar olhando para você, cobrando a você mesmo, em um nível que você não pode ainda dar para o Senhor. Mas agora quando você olha quem é o seu pai, que não é pego de surpresa, que te escolheu, que te amou, que te ama e nunca vai deixar de te amar, aí você começa a ter uma vida diferente. Por que as pessoas vivem com medo, atormentadas? Por falta de revelação de quem é o seu pai. Nós precisamos saber quem é o nosso Pai, irmãos. Nosso Pai é um Deus gracioso, bondoso, que está trabalhando por nós. Eu não gosto de limpar os cocô da minha filha, quando ela faz, a Luísa, 2 anos. Pensa, parece que ela come assim, ó, tudo que existe no Brasil inteiro, pelo cheiro que é o negócio. Mas ela faz o cocô, eu limpo, eu sou pai dela. Eu fui escolhido por Deus para limpar o cocô dela. E Deus também limpa os seus cocôs. As cacas que você faz, Deus também limpa. Não são cheirosas, mas Ele limpa. Você entende? Quando você entende isso, as coisas mudam dentro de você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Fala assim para o seu irmão: irmão, Deus já limpou as suas cacas. Aleluia. Irmão, se você viver na base da sua filiação, você vai ver que as coisas vão mudar. Você vai pedir para o teu pai toda hora, todo dia. Eu sempre falo para os irmãos aqui, o Emanuel é muito cara de pau. E eu já contei para os irmãos, ele pede as coisas, eu falo, não, você está me devendo, não estou te devendo nada, sou teu filho. E agora as outras estão indo na mesma vibe também. Então assim, aleluia. Eles entenderam que não tem a ver com eles, tem a ver que eu tenho prazer em dar para eles. Agora imagine o nosso Deus celestial. Nós que somos pais, ficamos tristes quando não temos condições de dar um presente, de dar um salgadinho, de dar um refri, ou algo para os nossos filhos. Agora imagine Deus. Nós temos prazer em dar. Imagine Deus. Só que Deus é uma fonte inesgotável. 4 versículos que nós lemos aqui, você viu. Do 3 ao 7. Já nos abençoou com tudo, nos deu a sua infinita graça, de graça, abundante graça. Ele repetiu graça algumas vezes aqui. Esse é o nosso Pai. Amém? Não é quem você é, mas é o que Ele é, quem Ele é. Você sabe, eu fiquei meditando sobre Davi hoje o dia inteiro. Falei, se tem algum cara que pisou no tomate, foi Davi. O que levou esse homem a... Está narrado sobre ele em Atos 13, 22, que ele é um homem segundo o coração de Deus. Sabe o que levou? A fé dele de quem ele era em Cristo. A fé dele da filiação de quem era o pai dele. Porque quando ele vai lutar com um gigante lá, ele não ficou olhando quem era o gigante, ele ficou olhando quem era o Deus dele. Porque ele fala assim, ó, hoje você está afrontando o exército do Deus vivo. Então ele está falando de Deus. E olha que poderoso, quantas pedras ele pegou? Quantas? Você lê a Bíblia, irmão. Quantas pedras ele pegou? Quantas pedras ele tinha? Quantas ele tacou? 1, mas quantas ele tinha? 5. 5 aponta para a graça. Foi pela graça que ele derrubou aquele gigante. Ele tacou a pedra, mas ele sabia que Deus ia fazer aquela pedra virar um míssil e derrubar aquele gigante. Porque ele não olhou quem era o gigante, ele olhou quem era o Deus dele. E o Deus dele estava lutando por ele. Para de ficar olhando os seus gigantes. Começa a olhar o tamanho do seu Deus. O seu Deus é maior do que os seus gigantes. Irmão, se Davi, na dispensação da lei,
desfrutou da graça, imagine nós na dispensação da graça, o que não podemos fazer. O seu papel é só atirar a pedra no diabo, a palavra do Senhor, falar está escrito, é o que Jesus fez, mas quem faz o trabalho por nós é Deus. Davi, você veja, Davi não era treinado como Saul, e nem tinha obrigação de Saul, mas Davi não olhou para ele, ele olhou para o Deus que estava por ele. Deus é por nós, e Paulo diz em Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, você é filho de um pai amoroso, gracioso, mas um pai que não perde nenhuma batalha e já venceu a guerra, porque a Bíblia diz que todos os demônios e Satanás já foram condenados a lago de fogo e enxofre. Já está escrito que o diabo perdeu, e já está escrito que você é mais do que vencedor. Não por causa de você, por causa do seu pai, que é bondoso e gracioso e trabalha por você. Amém? Terceiro e penúltimo fundamento. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Terceiro fundamento é o propósito. 1 Pedro 2,9, abre lá. 1 Pedro 2,9. Amém? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmão, se invadir uma propriedade, qualquer fazendeiro aí já dá ruim. Agora imagine tocar na propriedade de Deus. Você é propriedade de Deus. Para tocar em você tem que tocar em Deus. E continua o texto aqui. A fim de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Agora abre lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Sei que muitos têm medo desse livro, mas ele é um livro fantástico. Poderoso. Como diz um colega meu, poderoso. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 diz assim, ó. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, o que ele é? Soberano. E ele e pelo seu sangue nos libertou. Veja, não é pelo nosso jejum, não é pela nossa oração, não é pelas nossas atitudes, mas é pelo quê? Pelo seu sangue. Ele nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele glória e domínio pelo século dos séculos. Irmão, Ele é rei dos reis. Ele não é rei dos escravos. Nós somos reis. Nós fomos chamados para ser reis e sacerdotes. O sacerdote, irmão, ele quer servir ao Senhor, ele quer multiplicar talento, ele quer cooperar com a edificação da igreja do Senhor. O sacerdote, ele não fica esperando o papa, o apóstolo, a apostila, o arcanjo, o arcebispo, o pastor e orar por ele. Ele mesmo ora porque ele sabe que tudo que ele pede, ele recebe. Tudo que ele busca, ele encontra. Onde ele bate, a porta é aberta. Jesus diz, quando for orar, entra no quarto e ora o Pai. Nós precisamos ter revelação do nosso sacerdócio, quem nós somos em Cristo Jesus. Nós fomos escolhidos no amado. Para de ficar confessando derrota. Para de ficar confessando seus gigantes. Ah, eu não consigo. Ah, eu não tenho. Ah, eu não posso. Não é essa a confissão de um vencedor. Não é essa a confissão de quem nasceu de novo. Não é essa a confissão de uma nova criatura. Você não vai ver nenhum rei, nenhum sacerdote falando eu não posso, eu não tenho, eu não consigo, eu não vou conseguir. Não, eles podem, eles conseguem e nasceram para dar certo. E nós também precisamos ter essa revelação. Nós somos sacerdotes do Senhor. Amém? Sei que os irmãos estão com sono, alguns quase dormindo. Então, para encerrar, último fundamento, aleluia. Último fundamento, reinamos em vida.
Irmão, você precisa nessa noite mudar a sua mentalidade a respeito de quem você é em Cristo Jesus. Ele é Rei dos Reis. Olha só, abra sua Bíblia em Romanos 5,17. Já deixa uma música no gatilho aí, né, Rafa? Que o finalzinho é bênção. Romanos 5,17, aleluia. Quarto fundamento, reinamos em vida. Romanos capítulo 5, versículo 17 diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Irmão, Deus está fazendo um convite para essa igreja. É tempo de crescer, de avançar, de frutificar, de prosperar, de destruirmos com todas as obras do inferno nas nossas vidas. Se é no casamento, eu vou reinar. Se é na vida financeira, eu vou reinar. Se é na minha vida espiritual, eu vou reinar. Se é na minha vida emocional, eu vou reinar. Eu não vou mais ser escravo das minhas emoções. Eu vou ser escravo do Senhor, das suas promessas, da sua palavra. Deus nos chamou para reinarmos em vida. Por meio de quem? De um só, a saber, Jesus Cristo. O que Deus tem para nós é uma vida, é o que nós cantamos, vitoriosa. Vitorioso é, na tempestade está. Reinar em vida não fala que não vamos ter luta, não fala que não vamos ter adversidades, mas fala que em meio às lutas, em meio às adversidades, nós vamos reger, nós vamos reinar, nós vamos superar. Deus não nos dá nada que não possamos suportar. Todas as vezes que você olhar, de Gênesis a Apocalipse, tanto os profetas, os reis, os apóstolos, os discípulos, quando eles passaram por adversidades e creram que eles foram chamados para reinar, eles sobressaíram a adversidade. Jesus não andou pelas águas à toa. Bem quando Jesus andou, estava uma tempestade, porque ele mostrou que ele está acima de todas as tempestades. E não só das tempestades, mas Efésios diz acima de todo principado e potestade. Deus não te chamou para desistir, mas para perseverar, para persistir, porque já está escrito, já deu certo. Não vai dar, já deu. Deus te chamou para reinar em vida. Irmão, você não tem que ser um coitadinho, você não é um coitadinho. Você é filho e filho amado. E eu quero convidar você a se colocar de pé. Nós só podemos desfrutar daquilo que Deus tem para nós, se nós tivermos revelação de quem nós somos em Cristo Jesus. Davi só derrotou aquele gigante porque ele sabia quem ele era em Cristo Jesus. Hoje você vai orar ao Senhor. Se tem uma área que você não tem reinado em vida, você vai começar a orar, porque você é filho. Você é filho amado e você foi chamado para reinar em vida. E ainda essa semana você vai testemunhar as maravilhas extraordinárias que Deus vai fazer na sua vida. Não sei qual é a área, mas eu sei que Deus é perito em operar milagres. Pastor, hoje eu me encontro sem fé. Lá em Marcos 9 diz que um homem estava sem fé. Ele fala: Senhor, seus discípulos não curaram, não libertaram meu filho, mas eu queria que libertasse. Aí Jesus fala assim, ó: você tem fé dele? Eu até tenho um pouco, mas acrescenta um pouco mais a minha fé. Aquele homem nem fé estava tendo, mas ele pediu para o Senhor, e o Senhor libertou o filho dele. Hoje eu não sei o que você está vivendo, está passando. Talvez tenha área da sua vida que você já desfaleceu na fé, mas hoje o Senhor vai renovar a sua fé em nome de Jesus, e Ele vai operar na sua vida. Você foi chamado para reinar em vida. E eu quero te convidar a você fechar os seus olhos.